Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando direito? Oi, pessoal. Acabei de disponibilizar aqui no chat do Teams essa apresentação que eu vou usar para a gente bater esse papo, tá bom? Vocês estão conseguindo me escutar direito? Me deem aí algum retorno. Oi, André. Eu tô escutando, eu só não tô conseguindo ver o chat mesmo. Não, tudo bem. O chat, acho que você vai ter que clicar no linkzinho aí, ou em cima, ou do lado, para você entrar no chat, se você quiser pegar a apresentação. Mas eu já vou fazer o compartilhamento dessa apresentação. É mais para vocês terem, depois darem uma olhada, né? Lembrarem do assunto e tudo mais. Eu vou começar a falar um pouco, pessoal. O pessoal vai chegando, né? Para a gente também não perder o nosso tempo todo, que esse assunto é um assunto grande, mas então a gente não pode perder tempo, tá bom? Eu disponibilizei, estava falando para vocês, né? Disponibilizei no chat, mas vou disponibilizar também para as turmas da Estácio, né? O arquivo pelos grupos, tá bom? Então, depois vocês podem buscar o arquivo, dar uma olhada. Ele tem umas ilustrações bacanas, ele serve até de modelo para a gente poder fazer nosso portfólio. Vou compartilhar aqui com vocês. Mas antes eu vou me apresentar rapidamente. Para falar a verdade, eu dei uma conferida na listagem. A gente tem 3 pessoas que são externas. A grande maioria é estudante de arquitetura, alguns são de design, outros são de engenharia, né? São formações e cursos, né? Profissões correlatas, né? Similares, né? Auxiliares, que compartilham aí uma série de, né, conceitos e vivências similar, né? Eu sou coordenador do curso de arquitetura da Estácio de Sá, atualmente, né? De Nova Iguaçu e de Duque de Caxias, né? Sou professor também, sou professor do Senac, da FAETEC. Para falar a verdade, minha vida é uma vida de desenho técnico, né? Uma vida de projetista. Então, trabalho também na área de design de interiores, na área de edificação. Tenho como formação também, né, publicidade. Minha família é uma família de professores e quem me conhece já conhece um pouco a minha dedicação, né, pela educação, né? Então, não vou me estender muito nessa apresentação, porque a grande maioria aqui, né, já me conhece, querendo me seguir, dá um pulo lá no LinkedIn, né? Clica lá, coloca meu nome, André Vander Bastos, e aí vocês vão conseguir me achar, vão ver muitas das atividades que eu faço acadêmicas, também algumas coisas que eu escrevo, né? Tenho uma especialização aí em arte gráfica, muitos softwares, então volta e meia tem vídeos também, né, sobre software, textos e explicações, enfim, me sigam, tá bom? Vou botar aqui, tá, o compartilhamento do na nossa tela. É aí que eu vi gente me chamando.
vai ter esse detalhe, né? Eu vou botar a tela para poder rodar, para falar com vocês, mas eventualmente vou ter que voltar aqui no aplicativo para poder autorizar, né, novos alunos que estão entrando. Enfim, eu também tenho que dar print, né, na tela para poder fazer as evidências, para poder cadastrar a atividade, tudo mais. Então, tenham paciência comigo hoje, que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, tá bom? Vou compartilhar aí o nosso slide. Nesse momento, pessoal, eu não vejo mais vocês. Então, caso vocês tenham dúvida ou eu esteja falando muito rápido, né? Falem, abre o áudio, né? E falem aí para que eu possa escutar e para que a gente não perca, né, o conhecimento, tá bom? Falem comigo porque nesse momento eu não vejo mais vocês. Então, pessoal, esse tema, né, construção de portfólio, é um tema que é muito importante, né, para os alunos de arquitetura, design, engenharia, como a gente estava falando, né? A bem da verdade é que o portfólio ele vem evoluindo, atualizando, né, deixando de ser um currículo, né, preto e branco, para ser efetivamente um portfólio, né, para ter uma apresentação mais gráfica, mais visual, né? E eu lembro, lá no meu escritório, né, quando a gente começou, há uns anos atrás, na verdade a gente tem, sei lá, 22 anos de escritório, né? E quando a gente começou, a gente recebia muitos currículos, né? A gente abria vagas muitas vezes, né? E recebia muitos currículos. E eu sempre fui o cara, né, que ficava ali, vendo os currículos, lendo e tal, eventualmente com meus sócios e tudo mais. Eu lembro de um currículo, né, assim, que a gente sempre lembra quando está falando desse tema, que o cidadão, né, era um currículo super tradicional, daqueles preto e branco, né, feito no Word e tal, mas o cidadão, ele fazia de tudo. Ele era o arquiteto, ele era o cara, ele era a arquitetura nele, né? Ele não só dominava a arquitetura, como ele dominava pintura, ele fazia estrutura, ele levantava a casa, ele desenhava, ele fazia elétrica. O aluno, né, ele era um pouco de tudo. E eu acho que isso é um dos pequenos problemas, né, que a gente tem quando a gente começa a olhar os currículos, né, ou os portfólios dos alunos, né, dos pretendentes à vaga. A gente precisa entender que quando a gente quer uma vaga X, a gente deve direcionar o nosso portfólio para aquela vaga X, né? Quando a gente quer uma vaga Y, a gente deve direcionar o nosso portfólio para uma vaga Y. Então, é lógico que você acaba tendo, né, um currículo ou um portfólio padrão, né, aquele que você pode se apresentar sempre. Mas, quando pinta uma vaga muito especial, aquela que você estava procurando, a gente volta no nosso portfólio, né, e mexe nele um pouco para que ele fique mais destinado, né, mais voltado para aquela vaga que a gente está procurando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o portfólio ele não pode ser algo tão genérico. Você não pode colocar ali todas as suas qualidades ou competências ou cursos que você fez, porque muitas vezes não tem, né, uma pegada de arquitetura, não tem uma pegada de design, não é um elemento ou algo que some, que agregue, né, na área do projeto, né? Então, a gente deve evitar esse tipo de informação. Primeiro, uma espécie de super-homem, né, uma Supergirl que consegue fazer todos os tipos de trabalho e muito bem, né? Esse profissional é um profissional que é difícil de existir e quando ele aparece no portfólio a gente duvida um pouco. Então a credibilidade é muito forte, né? Então é importante que a gente possa destinar o trabalho para aquela vaga, né, ou criar um portfólio um pouco mais padrão, mas sempre com elementos e assuntos e identificações voltadas necessariamente para a arquitetura, né, para o design, para aquela vaga que você estava buscando, tá certo?
Então, como estava falando para vocês, né, alguns currículos continuam ainda naquele formato tradicional, né, uma espécie de preto e branco, feito no Word, né, de uma forma bem textual, né, mas o que acontece é que a arquitetura, né, e os outros cursos também de design, né, eles são cursos visuais, eles são cursos, né, de uma área visual. Então, quando você trabalha com infográfico, né, e o infográfico é esse elemento aqui, né, que eu botei aqui do lado, né, para que vocês pudessem ter aí uma ideia, o infográfico, né, ele está agora inserido nesse mundo do portfólio, principalmente para as áreas, né, para as áreas de arte, para as áreas visuais, né? Os designers, as arquiteturas, as publicidades, os marketings, engenharia, né? Em alguns campos. Então, todas as áreas que trabalham a sensibilidade visual preferem a leitura pelo infográfico. O infográfico, né? Assim, o resumo do que a gente pode dizer sobre o infográfico é que ele tem muito mais imagens do que textos. Que a gente vai tentar traduzir ali naquele infográfico todos os itens, todos os conteúdos importantes, mas de uma forma o quê? Iconográfica, de uma forma de imagem, né? Se você pegar um infográfico desse, um portfólio desse, como está aí na tela, e olhar, você, ao bater o olho, consegue fazer uma análise rápida em 10 segundos, né? Porque as informações não estão textuais, não são textuais, você não tem que ler um parágrafo para poder saber se esse aluno sabe ou não sabe AutoCAD, né? Eles estão aqui de uma forma muito bem, né, apresentada. Então, a gente transforma aquele item. Quais são, né, os seus conhecimentos de software? Né? O meu conhecimento de software é AutoCAD, eu sei pouco. O Revit, eu sei mais. Não, né? A gente transforma ele em um gráfico, né? Pode ser com 10 estrelinhas, pode ser com 5 estrelinhas, para que você faça uma marcação de graduação do que você entende. Veja bem, hoje, né, e acho que a gente não pode mais discutir isso, na verdade, mas hoje, quais são as ferramentas, né, de um profissional contemporâneo, né, da sua época? São as ferramentas digitais, né? Hoje, todo mundo trabalha, mesmo que vai escrever uma carta, vai escrever no Word, no ambiente digital, né? Então, hoje, uma das coisas mais importantes que tem como elemento, né, do seu portfólio são os softwares que você domina, são os aplicativos que você domina. Veja bem, até 5 anos atrás, talvez fosse ridículo, né, você falar que soubesse Canvas, né? Talvez para um design que falasse, um aplicativo que tem tudo pronto e perto do meu estudo, né, que foram de 10 anos e tal, e eu sei fazer isso tudo no Photoshop, no CorelDRAW. Acho que 5 anos atrás, talvez a gente pudesse pensar assim, mas hoje em dia, o Canvas é importante. Hoje em dia, a manipulação da inteligência artificial é importante. Hoje em dia, você saber utilizar, né, o tradutor do Google é importante. Então, são elementos que vão tomando corpo, né, conforme o mundo vai andando. Então, não só, né, os softwares, né, antigos que eu falo assim, aqueles mais tradicionais, né, que a gente instala na máquina, mas também os aplicativos que modernizaram e dinamizaram, né, muito o nosso trabalho. Então, hoje, um portfólio genial é um portfólio como esse aqui, que eu trouxe exemplo. Esse portfólio é um portfólio gringo, né, de um aluno gringo, é um exemplo apenas, mas ele tem aqui, olha, a quantidade de software, né?
Se a gente fosse pensar aí aqueles que são mais indicados na arquitetura, né, o AutoCAD, o Revit, né, o SketchUp, não parou aí, né? Ele foi no 3D Max, ele foi no Lumion. Lógico que ele colocou aqui que ele tem conhecimento de Office, né? Porque todo mundo tem que usar um pouco de Excel, um pouco de Word, um pouco de PowerPoint, né? Então esse conhecimento é importante, sim, né? Para quem está na nossa área. E aí ele foi colocando Photoshop, Illustrator. Eu falo muito isso para vocês, né? Eu acho que absolutamente domine, né, as ferramentas novas do desenho da arquitetura, que é AutoCAD, Revit, SketchUp. Mas vocês não devem parar aí, né? Vocês devem se aprofundar em outros softwares, né? Ampliar o conhecimento. O Photoshop ele sempre traz bons conhecimentos para que você possa fazer uma prancha, resumo. O Illustrator vai te ajudar a trabalhar eventualmente logomarcas ou letreiros, né? Ou produtos que você vai fazer adesivos, né? Adesivação, então para uma loja, né? Ou para uma residência, enfim, para N elementos. Trabalhar também hoje com softwares que fazem animação, no sentido de editarem vídeos, também é muito legal. Você pode pegar um vídeo do SketchUp, né? E editar ele em um software de edição de vídeo, e ele fica 350 milhões de vezes melhor, né? Eu não vou nem falar do Lumion, que é um renderizador, ou do que é um outro programa de 3D, né, que é um programa genial, né, esse rapaz aqui tem Rhinoceros, porque todos esses programas que são de desenho técnico, né, e modelagem, eles são importantíssimos para a área da arquitetura, né, designs e engenharias. Né? Você pegar um portfólio que esse aluno domina, uma série de softwares, principalmente os softwares de desenho daquela área, é emprego na certa, né? Vamos aqui lembrar que, efetivamente, a gente não desenha mais, né, com réguas, não desenhamos mais com esquadro, não utilizamos mais as 350 canetinhas que a gente usava para fazer desenho técnico. Hoje, as ferramentas do desenho técnico são softwares de desenho, AutoCAD, Revit, SketchUp e todos os outros que a gente puder aí aprender. Né? Então, a gente, quanto mais rápido, ou quanto mais cedo aprender essas ferramentas, né, melhor para a nossa experiência, porque você vai poder ir ao mercado, né, e ali achar vários estágios onde você pode ter experiências de 6 em 6, de 8 em 8, de 1 em 1 ano. Para falar a verdade, estagiário muito bom, a gente nunca quer deixar ele embora, né? Então, às vezes, você acaba ficando no escritório para sempre e tudo mais, né? O que a gente tem aí nesse infográfico, né? Eu botei ele aí grande para a gente poder ver, inclusive, né? É legal que você ponha uma foto, né? E o infográfico, ele é um elemento mais, vamos dizer, artístico, né? A ideia do infográfico é que ele traga o seu perfil, a sua forma de ser, a sua forma de se mostrar ali, já naquele conteúdo, ali naquela lâmina. Né? Então, uns vão fazer um infográfico absolutamente colorido, outros, como esse, vão trabalhar um padrão mais monocromático, né? Mas vê como é que ele teve liberdade de colocar ali uma foto de óculos, né? Bacana. Tem gente que pega fotografia e trabalha uma ilustração, né? Faz um efeito no Photoshop, ou faz um efeito, né, em outros programas que tem aí de imagem, até aplicativo mesmo, né? Trabalham uma ilustração, vetorizam a foto, fica super legal, né? E a gente consegue ter ali uma empatia, né, com aquela foto. A ideia de perceber como é que é aquele tipo de estagiário, aquele tipo de profissional, né? Então, legal que vocês façam um texto se apresentando rapidamente, pode se apresentar ou pode falar um pouco sobre o que vocês acham, o que é arquitetura, ou deixa de ser, e tudo mais. Então, é sempre positivo, né? Que você possa trazer informações que tenham muito a ver, né, com você, tá certo? Com o seu perfil, né? Isso é absolutamente importante. Então, estou aqui fazendo um print, né? Por isso que eu dei dei uma descida no tom da voz. Beleza. Então, pessoal, voltando aqui, em vez de você fazer ali um histórico do
do seu percurso acadêmico, né, que é eventualmente umas informações necessárias, você pode fazer um gráfico, né, assim, ó, uma linha, né, do tempo, falando sobre projetos que você fez que são legais. Imagina você poder colocar numa linha de tempo as atividades acadêmicas que são bacanas, ou que é aquelas que mais você aproveitou, né, para poder fazer uma linha de tempo que tenha a ver, que tenha conteúdo, que tenha, né, experiência de arquitetura, né, de design, e não ficar ali dizendo, né, que você, sei lá, fez inglês na cultura inglesa, e aí depois você fez segundo grau no Colégio Santa Maria, coisas que eventualmente não tem nada a ver com o mercado, né, com a sua profissão, com aquilo que você está desejando, né? E olha, uma leitura super rápida, né, uma linha de tempo. Então você pode fazer gráficos, né, se utilizar absolutamente dos ícones, né? É importante que você possa se utilizar dos ícones, porque essa leitura, né, é uma leitura mais rápida. Então você ter competências, né? Ou você ter capacidades. Então, você pode traduzir uma capacidade, né, em levantamento. Sabe, isso é muito legal, porque às vezes o aluno não percebe que ele tem capacidades importantes, que ele já domina e que ele não expressa isso, né, no seu portfólio. Veja o quão é importante dizer que você domina ou que você tem capacidade, né, para fazer um levantamento técnico. Uma das coisas mais difíceis no nosso meio é fazer um levantamento técnico, né? É chegar num terreno, levantar o terreno, levantar a casa, fotografar, fazer essas anotações. Absolutamente difícil. Então, se você disser que você tem competência, né, ou capacidade, ou experiência para poder fazer um levantamento técnico, isso é genial, isso é uma informação que, para quem está na minha cadeira, né, ali, sócio do escritório, é importantíssimo, né? Se você é uma pessoa que tem dom manual e desenha, né, faz um sketching, faz um croquis bacana. Nossa, eu tive muitos amigos que desenhavam bacana, né? Que faziam um croquis maravilhoso. Croquis não é necessário que ele seja maravilhoso. Croquis é um croquis, é um desenho rápido, rabiscado, que não tem qualidade, mas tem informação. Mas tem gente que tem habilidade manual e que transforma esse croquis num desenho fabuloso. E olha que legal você dizer isso, porque se você for fazer atendimentos no escritório de residencial, seria ótimo que eu pudesse escolher um estagiário que tivesse um conhecimento de croquis, né? Que tivesse um conhecimento, um domínio de sketching, porque lá na hora de atender o cliente, isso faz tremenda diferença, né? Eu tenho muitos alunos na área de arquitetura e de design que dominam a pintura, que dominam a pintura manual, às vezes dominam a pintura digital, às vezes eles fazem quadros. Isso é muito importante. Então, você tem ali informações que possivelmente são muito mais importantes do que ficar, né, colocando no seu currículo, no seu portfólio, onde você estudou no segundo ou qualquer coisa desse nível, né? Então, a gente está vendo aqui, né, um infográfico, né, um texto rápido, tá certo? As informações ali, né, de contato que são absolutamente importantes. Tem que ter o celular, tem que ter o e-mail, né, tem que ter um site, tem que ter o Instagram, tem que ter tudo que você puder, né? Uma das coisas mais importantes nessa área de rede é o LinkedIn, é o que eu acabei falando para quer me seguir, me segue lá no LinkedIn, né? Porque é a minha rede profissional, é lá que vocês vão saber quem eu sou, o que eu faço, as atividades que eu faço acadêmicas, as atividades que eu faço profissional, os textos que eu escrevo, os sites que eu participo, né? E tudo mais. Então, mesmo a gente sendo aluno, né? Eu, quando era aluno, também tinha um LinkedIn. Porque a gente, às vezes, é estagiário de um escritório, a gente, como aluno, tem conhecimento de CAD, tem conhecimento, né, domina, tem competências que a gente domina para poder fazer N trabalhos, e é ali que o mercado procura você, né? É ali que o mercado procura
um profissional de desenho, um profissional de arquitetura, no LinkedIn, né? Não é no Instagram, não é no Facebook, não é nessas redes sociais mais abertas, no sentido social da coisa. É no LinkedIn, que é uma rede profissional. Então, como ela é uma rede que você vai dominando cada vez mais, né? Quanto mais você usa, é importante que você comece logo, né? Porque você vai colocar ali informações, a princípio, aquelas que você tem, depois você vai começar a ver que você pode trocar uma informação pela outra, e você vai organizando essas informações a ponto do seu LinkedIn cruzar com o seu portfólio, né? Então, se um profissional como eu, peguei o seu portfólio, me interessei, vi o seu link do LinkedIn, cliquei, e você tem um LinkedIn, né, super claro, super positivo, né, especificando muitas coisas que você colocou no seu portfólio, esse é o cruzamento que a gente quer. Dificilmente eu vou fazer uma busca no Facebook ou no Instagram, porque pode ser que você tenha disponibilizado essa rede social e seja o seu lugar particular, de fotos particulares, né, e tudo mais. Então, eu vou evitar de buscar lá. Agora, se você só tiver o Instagram, né, ou só tiver o Facebook, ou só tiver o YouTube, eu vou visitar ele. E se ele não for profissional, pode ser que eu desista da sua contratação ali, naquele momento em que eu vi, de repente, né, suas festas, suas diversões, coisa que não tem nada a ver, né, e tal, mas acabei vendo pouco conteúdo de arquitetura, vendo pouco conteúdo de informação importante, não tive tempo de ficar vasculhando e tal, então eu olhei, tive uma impressão inicial e saí, né? Então a gente tem que ficar ligado que esse pessoal do escritório, de empresa, né, ou corporações no geral, a gente tem pouco tempo para poder fazer uma série de coisas, correto? Então é importante que você oriente essa busca, oriente aonde você quer que esse profissional, né, possa ali fazer uma visita numa rede sua, senão ele perde tempo ou ele cai numa informação que não soma nada, né? Nesse sentido, pessoal, a gente tem que pensar, né, nas informações novas, né? A gente tem que pensar também nessa questão leve da arquitetura, né, do design, das áreas que lidam com a arte, né, para que a gente possa fazer um portfólio bacana, né, que tenha o nosso perfil e que possa espelhar para os outros, né, aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente acredita, e aquilo que a profissão que a gente escolheu também nos dá como liberdade, né? Então, aqui, por exemplo, a gente, nesse portfólio, a gente ainda tem algumas informações, né, que eu considero, eu profissionalmente, né, considero que estão saindo estão deixando de ser necessárias cada vez mais, né? Então, ali ele colocou que ele falava inglês, ele falou, né, ele colocou aí que falava outros dois tipos de língua. É lógico que é importante você falar inglês ou falar outras línguas, né? Mas hoje em dia é menos importante que você dominar um software, sabe? Antigamente, o software nem aparecia nos currículos. Atualmente, o software na nossa área é muito importante. E aí a linguagem, menos importante um pouco, mas também importante. Se você tem conhecimento, coloca ali. Mas eu tenho uns casos legais, bacanas, né? Que eu volto e meia conto para os alunos, que eu sempre converso com outros profissionais de outro escritório, não aconteceram na minha empresa, mas aconteceram em escritórios de amigos, né? Aonde o cara vinha dizendo assim, né? O aluno vinha falando, eu falo inglês, 5 estrelinhas, eu falo francês, 3 estrelinhas, eu falo espanhol, 2 estrelinhas, e aí depois tinha assim, domínio do Google Tradutor, 100%. Quer dizer, é uma sacada muito interessante. Primeiro porque é uma brincadeira, é lógico, né? Nesse nosso meio de arquitetura e de artes, né? Ser brincalhão, ser leve, é bacana. Talvez ele não tenha colocado isso como uma brincadeira, porque efetivamente o uso do Google Tradutor está cada vez mais importante. Veja, eu fecho negócio na minha empresa há 15 anos no exterior,
sem necessariamente ter um funcionário que domine as línguas. Ele sempre fechou pelo Google Tradutor, né? E essa possibilidade do Google Tradutor, ele está cada vez mais perto da gente, né? Atualmente você conversa no celular, né, com uma pessoa e consegue ter uma conversa efetivamente, não é isso? O aparelho já está no ouvido. Então, agora a gente põe o aparelho aqui, outra pessoa põe lá, e o que você fala, ele traduz com um gapzinho de 3 segundos, 5 segundos. Então, isso é bacana, né? Como eu estava falando para vocês, dos aplicativos de inteligência artificial. Eu tenho recebido cada vez mais portfólios que vêm dizendo os softwares que eles dominam, e lá embaixo vem assim, né, aplicativos de inteligência artificial, 10 estrelinhas, né? Pô, isso muito me interessa. Veja que eu preciso imaginar que é importante no mercado de agora e para o futuro o domínio da inteligência artificial. Então, se eu tenho um estagiário que já sabe, ou que conhece, ou que estruturalmente, né, ou academicamente utilizou isso, para mim é super importante, né? É importante que o nosso mercado está evoluindo, né? Que a nossa profissão está evoluindo. Eventualmente, coisas que eram consideradas bobas, né, há tempo atrás, atualmente são consideradas muito importantes. Então, essa reflexão vale a pena, né? Uma outra coisa que é importante a gente ter nesse portfólio do tipo infográfico, né, pessoal, é a gente ter um código QR, como esse aqui no cantinho, né? Um link, né? Pode ser um código QR, pode ser, enfim, um outro dispositivo que você use como Drive, né? OneDrive, Google Drive, enfim. Então, você pode botar aqui um código QR como esse, e se eu me interessar no seu portfólio, eu dou um tiro ali no código QR com a minha câmera e caio, de repente, no seu Google Drive, onde tem os 3 trabalhos. Nossa, isso é impagável. Primeiro, mostra uma articulação digital incrível, né? O cara está com um portfólio super contemporâneo na mão e, ao mesmo tempo, né, ele consegue dar acionar ali um link e entrar dentro do seu Google Drive e ver seus trabalhos. Isso é genial, né? Nada de botar 20 trabalhos. São 2 trabalhos bem feitos, 3 trabalhos bem feitos. Aquela área da vaga ou os melhores trabalhos que você tem, né? Trabalhos muitas vezes acadêmicos, né? Hoje todo mundo, a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar para poder pagar a faculdade, para pagar a família, para pagar a vida, né? Então ninguém está esperando que você tenha um portfólio profissional se você ainda não é profissional. É lógico que se você já estagiou e tem um portfólio de atividades, né, semi-profissionais, legal que você coloque no seu portfólio. Mas se você não tem, bons trabalhos acadêmicos, é o que eu sempre falo para vocês. Vamos aproveitar a faculdade para poder fazer bons trabalhos acadêmicos, porque são eles que abrem as portas para vocês nos escritórios, nas empresas, nas instituições, nas atividades particulares em geral, né? Até mesmo nas atividades ligadas à rede pública, né? Prefeituras, secretarias de obra e tudo mais, precisam conhecer o domínio, a competência de vocês. Então, nada melhor do que ver ali um trabalho feito em CAD muito bem, a planta baixa, com corte, cheio de informações, né, com legenda, né, uma prancha bem feita, em escala, né, onde eu posso olhar e falar, nossa, tá lindo, você sabe fazer isso? Então senta aqui que a gente vai trabalhar, né? Pegar um projeto num SketchUp, né, bem detalhado, com várias cenas bacanas, onde eu posso ver as perspectivas, entender o projeto por cima e tudo mais, né? Isso dá uma vaga na hora, né? Porque o que a gente mais tem de dificuldade hoje em dia é encontrar estudantes que tenham esse engajamento, que tenham essa autonomia de mostrar os trabalhos acadêmicos, dizer quais foram as atividades complementares que ele fez na faculdade. Ele quer dizer que, sei lá, no currículo, que ele viajou para a Inglaterra, que ele foi no Louvre, ao invés de dizer que ele esteve
na visita técnica do professor Richard, que ele fez uma atividade acadêmica com a professora Silvana, né? E colocar isso de uma forma que traga conteúdo, né? Então, isso que é importante, né, pessoal? E aí, abusar dos ícones, abusar, né, do grafismo nesse portfólio, que eu acho que é genial. Ele costuma ser, pessoal, uma lâmina, tá? Ele costuma ser isso aí que vocês estão vendo na tela. Uma lâmina, né, não costuma ter frente e verso, mas se você achar que você tem muitas informações, pode ser que frente e verso seja positivo, tá? Mas acho que uma boa frente, com todo o conteúdo bem pensado, né, eu acho que é mais interessante. E um link para um Google Drive da vida, para que você possa mostrar os seus trabalhos na prática. Porque o que importa na vida de um arquiteto ou na vida de um estudante de arquitetura que está atrás de emprego, né, que está atrás de uma vaga, o que importa é competência. Não importa se você foi estudante da UFRJ ou se você é estudante da uma universidade lá no interior ou se você é estudante da melhor universidade do Brasil, a Estácio de Sá. O importante é que você tenha competência. E competência a gente mostra com trabalho. E aí tem toda essa leitura do infográfico e um acesso a 2 ou 3 trabalhos fantásticos para que você possa mostrar sua competência. É isso que vai lhe dar essa vaga, sem sombra de dúvida. Pessoal, vou fazer um print aqui, 2 segundos que eu volto a falar. Peguei a turma, a sala está cheia, a gente está com 16 alunos, né? E a gente teve 17 inscritos, então a sala está super cheia. E nada melhor, né, do que mostrar que a sala estava super cheia. Então, pessoal, continuando aí, né, para que a gente possa falar mais um pouco sobre o infográfico. Esse slide é um slide meio careta, né? Sempre falo para vocês, não façam slide só de texto, porque ninguém lê. É verdade, né? Mas aqui eu não tinha como fazer diferente, porque, na verdade, essa lâmina 3, né, esse slide 3, era para vocês um conselho. Como eu estou colocando aí no chat do Teams a nossa apresentação, né, esse slide que a gente está vendo, eu queria que vocês pudessem ter algumas dicas de como construir, né, esse nosso infográfico. Então, nessa lâmina 3, eu consegui colocar aqui algumas informações que fossem importantes para que vocês pudessem entender os itens que mais são importantes dentro do infográfico, né? E que pudessem escrever de alguma maneira ali, escrever não, mas realizar ele de alguma maneira em imagem. Então, um dos itens mais importantes é o destaque visual, são os projetos principais que você tem, né? Então, eu coloco ali, utilize a imagem, gráficos ou pequenos esboços para destacar projetos importantes nos quais você esteve envolvido, né? Então, veja, é isso que eu estou falando. Se você teve em algum escritório ou em alguma empresa e se envolveu em vários projetos, são esses os projetos que você vai colocar lá, né? De repente, numa linha do tempo, né? Então, 2021, eu participei do projeto Casa do Guilherme, na Lagoa, projeto residencial desenvolvido em equipe, em AutoCAD, SketchUp, não sei o que, parará. Aí, em 2022, janeiro, eu participei de uma oficina de aprendizagem de 3D, Max, não sei o que, parará, parará. Né? Aí, em 2021, participei de um projeto de extensão na faculdade, Então, o que vocês vão colocar nesse portfólio, e não mais no currículo, são os projetos que você participou e que você teve, né, participação. Você vai colocar ali, eventualmente, as atividades que você fez, ligadas ao ramo de arquitetura, ao design, né? Você não vai colocar ali que você foi assistir o do Batman, né? Você vai colocar ali que você foi fazer
a visitação lá no Burle Marx, que você foi fazer uma visita técnica lá no Museu do Man, porque é isso que vai mostrar, né, para quem está lendo esse portfólio, que você tem conhecimento, que você tem capacidade, que você tem competências, e mais, que você tem autonomia para poder fazer isso, que você foi atrás de ser, que você foi atrás da arquitetura, que você tem disposição para poder participar desse mundo, né? Que você é um aluno ativo e não um aluno passivo, sentado aqui esperando o estágio cair de cima para baixo. Não, né? Você está se movimentando, está fazendo atividades, está aproveitando o seu tempo na universidade, né? Está fazendo outros estágios. Então, isso que é muito importante. Mesmo quando a gente perfil pessoal, é importante que você busque elementos do seu perfil pessoal que tenham a ver com arquitetura, né? Vou voltar aqui na cena, lá embaixo no rodapé, né? Ele coloca ali, ó, interesses, né? Que poderiam ser interesses quaisquer, correto? É lógico que ele primeiro escolheu interesses que tinham a ver com as artes, com a arquitetura. Segundo, ele não colocou nenhum texto. Alguns ícones que são fáceis de entendimento, rápidas de leitura, até porque os interesses nem sempre são tão interessantes assim para um dono de escritório, ou dono de uma empresa, ou um diretor que vai te contratar, né? Não é tão interessante assim ele saber. Mas pode ser que alguma coisa ou outra seja interessante. Então, rapidamente, eu entendo o quê? Né? Eu faço uma leitura aqui, que esse estudante de arquitetura é um paz e amor, ele gosta da paz, ele luta, né, por confabular e projetar a favor da sociedade, a favor dos humanos, né? Ele gosta de viajar, né, de conhecer as coisas, e quando a gente viaja, a gente aproveita ir para museu, a gente estuda outras arquiteturas, a gente vê outras sociedades, e isso é muito importante. Esse cara é interessado em ver vídeos, né, filmes, e filmes é muito bom. Todo mundo que tem uma visão, né, uma memória visual, gráfica, ou trabalha com cenografia, gosta de ver os vídeos, as cenas, né? O enquadramento, isso então é muito importante, né? Enfim, aí ele gosta de música, gosta de fotografia, coisas que estão ligadas à arte, à arquitetura. Então, esse seu portfólio é um instrumento, né, do profissional, ou de quem vai ser profissional. Ele não tem que ter nenhum tipo de conteúdo, né, aleatório a esse tipo, né, do que você quer efetivamente, ok? Então, mais uma vez aí, ó, no 2 eu digo habilidades e competência. Utilize os ícones, os gráficos, para representar suas habilidades técnicas e competências. Isso torna mais fácil para o empregador identificar suas principais áreas de expertise, né? A hora que você coloca em gráfico, né, os seus conhecimentos de software, é assim, ó, rápido. Né? Se ali não tiver CAD, eu olhei e vi que não tem CAD, de repente eu estou procurando um cara para uma vaga de CAD, e aí de repente não é você, pá, entendeu? Mas vamos dizer que você tivesse uma competência de fotografia de arquitetura, que é genial. Você pode fazer um curso externo de fotografia e ir se habilitando em fotografar para arquitetura. Então, se você colocasse ali uma habilidade de fotografia para arquitetura, eu, de repente, estava com uma vaga para poder, né, fazer trabalhos de imobiliária, para tirar fotos de residência, ou para poder fazer trabalhos de 3D, em que eu fosse usar ambientes totalmente vazios e fosse, né, detalhar esses ambientes em um software de modelagem. Então, o que a gente precisa é parar, pensar, né, desenvolver esse portfólio, passa para um professor, passa para mim, passa, de repente, para um amigo que é profissional, o cara dá uma olhada, dá uma leitura, dá uma ideia, você volta de novo, corrige. Esse portfólio, ele é algo vivo. Primeiro que ele muda todo ano, porque você mesmo ganha competências e capacidades, né, todo ano. Né? Você faz atividades novas todo ano, certo? Então, todo ano você vai estar melhorando esse portfólio. Mas ele, no início,
na sua raiz da montagem, ele leva um tempo. Você, a princípio, fica buscando informações, depois, com o tempo, essas informações vão chegando, outras pessoas vão te dando conselho para lapidar esse portfólio. Tem um momento que ele fica 100%, e é esse momento que você vai começar a distribuir essa lâmina por aí, né? Então, vamos voltar aqui no ponto. A gente já está com 50 minutos de curso, né? Não quero me prolongar muito. Então, cronologia visual. Se possível, crie uma linha do tempo que destaque a sua progressão profissional, né? Ou a sua progressão acadêmica, né? Ao longo do tempo, né? Daquela faculdade. Imagina que ao longo do tempo de uma faculdade, pessoal, vocês fazem. Eu tenho alunos formando agora que fizeram, sei lá, mais de 50 atividades acadêmicas complementares. Isso fica lá num histórico de vocês, que vocês podem juntar ao portfólio, mas melhor do que juntar, porque juntar é legal para que você possa comprovar tudo aquilo que você está dizendo, mas melhor do que juntar é colocar numa linha do tempo todas essas atividades, né? Ou pelo menos aquelas que você mais curtiu, mais aprendeu, mais desenvolveu, aquelas que você mais dominou, né? Então, ao invés da gente entregar portfólios simples, bobos, né? Que não tem conteúdo, parece que a gente nunca faz nada, a gente vai trazer muitos elementos importantes para esse portfólio. Imagina que na sua vida particular, se você faz da sua vida, né? Se você tem tempo para poder visitar museus, exposições, isso é importantíssimo. Isso pode vir, por exemplo, lá nas atividades de interesse, né? Visitação de exposição, de museu e tudo mais. Então, isso mostra o quê? Mostra que você é um aluno invocado com o seu meio, né? Cheio de autonomia para buscar conhecimentos da sua área de profissão, né? Do seu meio, arte, publicidade, arquitetura, design, né, projetos em geral, desenho, tudo isso vai trazer um portfólio recheado de valor, né? Então, o item 4, certificação educacional. Utilize ícones ou elementos gráficos para apresentar suas certidões em níveis educacionais. Vou falar melhor disso no próximo slide. Mas você pode colocar aí o quê? Os seus certificados de curso externo, AutoCAD, V-Ray, Lumion, né? Você pode colocar a logomarca da empresa que você tem o certificado, você pode botar um pequeno ícone do certificado, né? Você pode, enfim, selar, registrar, né? Certificar o seu conhecimento. Isso é muito forte. Uma coisa é você colocar lá, sei AutoCAD. Outra coisa é você colocar, fiz AutoCAD na Universidade Estácio de Sá, com o professor fulano de tal. E aí do lado, né, um ícone, uma fotinho do seu certificado. Isso é diferente, né? Uma coisa é você saber, e eu não saber muito bem onde você fez. Outra coisa é você dominar, né, e conseguir me certificar da onde você domina. Então, isso traz valor ao seu portfólio, né? Quinto ponto ali, layout atraente e equilibrado, né? Mantenha o design limpo, equilibrado, profissional, certo? Um infográfico deve ser fácil de ler, fácil de compreender. Não dá para transformar uma lâmina como essa, que já tem bastante informações, né, numa lâmina cheia de coisa, informação bagunçada, desalinhada, sem coluna, sem centralidade, uma coisa totalmente estranha. Então, veja como esse trabalho do infográfico é um trabalho, né, de quem lida com desenho, de quem lida com organização, de quem lida com as informações certas no lugar certo, da forma certa, né? Então, ele tem equilíbrio, ele tem centralidade, ele tem organização, ele tem setores, né? São todos conceitos que a gente utiliza na arquitetura. Então, isso é muito importante, né? Então, tem que ficar de olho nesse conteúdo aí, tá? Para poder ficar lindo, para poder ficar equilibrado, para poder aparentar quem é você. Você é uma pessoa, sei lá, das cores. Faça um portfólio colorido, né? Um grafismo colorido. Você é uma pessoa da música.
Busca um portfólio mais ligado à música, né? Uma coisa assim, que pode utilizar letras e pautas, né? Ah, você é um cara mais ligado à restauração. Pô, faz um portfólio numa espécie de papel, né? Num fundo, numa textura de papel envelhecido, de repente, né? Seja criativo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes da arquitetura. Se eu olhar o seu portfólio e falar, poxa, que cara criativo, pode ser ali o começo da tua vaga, né? Então, no 6º ponto, eu falo sobre adaptação ao cargo, né? Eu já falei muito isso. Certifique-se que o infográfico destaca aspectos relevantes para a posição específica a qual você está se candidatando. Está se candidatando a uma vaga de desenhista de CAD. O seu portfólio tem que estar ali incrementado com essa ideia. Está se candidatando a uma vaga de estágio, sei lá, padrão, dessas geral. O cara vai, né, o estagiário vai fazer um pouco de tudo. Levantamento, desenho, atendimento, papapá. Faz um portfólio mais generalista, né? Mais padrão. Eu sempre indico que a gente tenha um padrão, um portfólio padrão, e um que a gente vai mexendo, né, que fica mais destinado àquela vaga que eventualmente você quer, e você vai computando esse elemento de uma forma melhor para aquela determinada vaga, né? Está procurando uma vaga na área de fotografia, então você vai preparar esse seu portfólio de uma forma melhor nessa área de fotografia, né? E para poder ficar absolutamente positivo, esse portfólio ele tem que ser salvo, né, em PDF, como eu estou dizendo aqui no último dia. O PDF hoje, né, é um arquivo que abre em todos os lugares, é um arquivo que vaga em todas as mídias, e, né, um arquivo seguro. Então, o PDF é melhor do que qualquer JPEG, PNG e tudo mais, porque não mostra profissionalismo. O PDF, inclusive, tem essa visão mais profissional, então é importante que o seu trabalho esteja em PDF. Pessoal, vou tirar um outro print aqui, 2 segundos, né? Que agora, nesse momento, a gente atingiu 20 pessoas no curso, né? Como eu falei para vocês, a gente estava com 17 inscritos, já estamos com 20 pessoas, né, no curso. Então, é importante sempre poder mostrar aí, fazer essas evidências dos nossos alunos dentro dos nossos cursos, né, participantes dos nossos cursos. Aqui, inclusive, no Teams, não sei se vocês sabem, né, mas tem um lugar onde eu posso abaixar a lista de presença, sabe? Isso é genial, né? Esse programa também super evoluiu, né? Da época da pandemia para cá. Quem fez aula na pandemia sabe o como era difícil e o quanto o Teams foi melhorando, né? Então, hoje, colocar lá no nosso portfólio, né, que você domina o comunicador Teams é importantíssimo. Eu faço reunião diariamente pelo Teams, não só com os alunos, mas com os meus clientes também, né? Então, dominar essa ferramenta de comunicação é mais importante, às vezes, do que dizer que você sabe o Word. Por quê? Outro dia eu falei para minha filha, tem 11 anos, né? Falei para minha filha, aí, filha, fez o trabalho do colégio que tinha que fazer? Ah, eu fiz sim, papai, não sei o que, parará. Aí falei para ela assim, mas filha, você fez no Word? Ela falou assim, o quê? O Word? Não, eu fiz no Canvas, pai. Aí é que eu me toquei, né? Que realmente o Canvas era mais rápido, mais fácil, mais acessível, né? Ela já tinha todo ali um preparo que ela podia colocar elementos no projeto, ali no trabalho. Foi super rápido e simples. Quer dizer, esse pessoal aí, né, que é mais novo que a gente, que está vindo atrás da gente, ele vai chegar no mercado dominando 1 bilhão de ferramentas de aplicativos, né, que são importantes hoje em dia, né? Então, vale a pena a gente falar também, por exemplo, do software Teams, muito utilizado no mercado de trabalho, né? Eu fecho negócios, eu faço reuniões com o cliente, com o fornecedor, tudo pelo Teams, né? Então, é legal saber que você tem esse conhecimento, né? E aí, sempre utilizando aquela questão das 5 estrelinhas ou 10 estrelinhas. Ah, você não conhece muito, mas conhece pouco? Ah, 5, 3, 7, e aí você tem ali uma leitura rápida sobre esse conhecimento, né? Vale muito a pena. Beleza, vamos aí ao slide 3, né?
E aí, pessoal, chegamos naquele item, né, anterior ali, que é o item 4, certificações e educação. E aqui assim, vai ser um ponto específico para os alunos da Estácio de Sá. Eu já passei por muitas outras universidades, já fui coordenador de outras universidades e de outros institutos também de desenho, né, como Senac e tudo mais. A Estácio de Sá é uma instituição acadêmica que tem um negócio que eu acho genial e que a gente usa muito pouco, que são as certificações Estácio. Entende? Eu acabei de dizer para vocês como é importante, né, saber que vocês sabem AutoCAD. Bom, AutoCAD é importantíssimo. Eu já vou considerar que seu portfólio é 10, né? Aí você me manda um projeto em AutoCAD, eu olho e falo, caramba, esse cara desenha mesmo. Genial, vou contratar esse cara. De repente você me diz, né, me dá a certificação, o símbolo, o lugar, da onde você conseguiu aquela competência, aquela capacidade, aonde você adquiriu aquele conhecimento. Aí é de matar, porque no final de tudo, eu já estava todas as informações e você chegou lá e falou assim, fiz esse curso na instituição XYZ. E isso a Estácio tem no curso de arquitetura, chama Certificações Estácio. A gente sabe muito pouco sobre elas e utiliza elas muito mal. Eu tenho alguns alunos que já identificaram, depois de algumas palestras minhas, essas certificações e estão usando nos seus portfólios, né? Porque elas são certificações bonitas, ela parece uma espécie de lâmina mesmo, né? Como é que se diz? Medalha, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui uma delas, desenho técnico. Então, o que te dá a certificação Estácio, né? A competência em desenho técnico? O que te certifica essa competência na Estácio? Se você fez a matéria desenho de observação, maquete e planificações, representação gráfica e desenho universal, e a última matéria, construção digital e representação, você adquiriu a certificação de desenho técnico. Entende? Então, uma daquelas classificações do nosso portfólio pode ser as certificações acadêmicas, né? É lógico que elas vão depender do seu desenrolar do curso, certo? Então, eu tenho gente lá no fim do curso que eventualmente ainda não concluiu a certificação de desenho técnico porque está devendo alguma dessas matérias. Então, tenho alunos que estão correndo atrás dessas certificações. Tem gente que já tem 3, 4, tem gente que tem 10, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu pego uma certificação dessa, dada pela Estácio de Sá, e que eu posso comprovar no seu histórico escolar, né, e posso comprovar também na sua relação com a própria universidade, para mim, né, que sou o diretor do meu escritório de arquitetura, para uma pessoa que representa a direção de uma instituição de arquitetura ou de uma empresa de arquitetura, isso é fabuloso. É exatamente a união do que a gente quer, né? É aquele aluno disponível, aquele aluno com autonomia, aquele aluno com conhecimento, mas que está integralizado à universidade, que tem esse conhecimento que a gente precisa, né? E que a universidade certifica. Isso é genial, né? Eu tenho vários alunos, né? Levando em consideração que eu tenho cerca de 250 alunos, eu tenho vários alunos que já se utilizam da certificação de competência e que têm uma grande experiência com essa certificação. Então, pessoal, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fala comigo no particular, eu explico melhor para vocês. Eu devo estar fazendo também uns cartazes bacanas para a gente colocar nos nossos murais, né, para explicar melhor como é que funciona isso, que eu tenho certeza que isso vai fazer vocês saírem na frente, né, dos outros alunos de outras instituições que não têm esse tipo de certificação. Porque, eu volto a dizer, uma coisa é você dizer que sabe, outra coisa é você ter uma instituição acadêmica forte dizendo que você sabe. Isso é trazer muito valor, é agregar muito valor ao seu portfólio, tá? Então, eu estou disponibilizando, como eu falei para vocês,
esse slide lá no chat aí do Teams, dá para vocês abaixarem. Mas a galera que não conseguia baixar pelo site, eu vou disponibilizar também nos grupos, na Estácio. Aqueles que tiverem interesse em entender melhor sobre a certificação Estácio, né, e utilizar no seu portfólio, contem comigo, falem comigo, né, que a gente vai lapidando esse portfólio de vocês pelo particular, até que eles fiquem lindos. Entenda uma coisa. Eu tenho muitos alunos que falam assim, professor, mas eu fui lá na vaga, pintou uma vaga de arquitetura que eu recebi no grupo, não sei o quê, mas o cara quer que a gente seja mágico, porque ele quer que a gente saiba AutoCAD, que a gente saiba Revit, que a gente saiba Sketch, que a gente domine o ViewLay, não sei o quê, tudo mais. Mas veja, pessoal, esse é o mercado de arquitetura. Não tem como a gente brigar com isso. A gente não desenha mais em mesa, né? Não usa mais esquadro, a gente não usa mais desenho manual, de repente até infelizmente, mas não usamos, né? Até porque a gente não tem mais tempo para isso, né? No mercado, tempo é dinheiro. Então, eu lá no meu escritório, eu não tenho uma mesa, né? Uma mesa de réguas, uma prancheta, há 20 anos. Não, isso não quer dizer que eu não admire o desenho manual, mas é que não tenho, porque mercadologicamente não é lucro. Eu preciso trabalhar com velocidade, né? Então, assim, para a gente trabalhar no mercado de arquitetura, a gente tem que ter os 3 softwares, AutoCAD, SketchUp e Revit. Sem dúvida. Não há o que discutir nisso, né? Então, há uma troca nessa parceria entre o escritório, né, entre a instituição, ou entre a empresa de arquitetura, ou de obra, ou de, enfim, de reforma e tudo mais. Há uma parceria entre a empresa, né, e o estagiário, entre o escritório e o estagiário. As pessoas que estão dentro do escritório, né, o dono do escritório, ele não tem tempo para poder ficar se atualizando no último software do AutoCAD, ou na última versão do SketchUp, ou naquele renderizador que todo mundo mais usa e tudo mais. Ele não tem, mas ele não tem esse tempo. E bem da verdade é que todo mundo que está dentro do escritório está envolvido em desenvolvimento de projeto, né? Então, poucos das pessoas do escritório têm tempo para poder ficar se atualizando e tudo mais. Então, o que a gente faz, né, no mercado? A gente vai atrás de estagiários que estão dentro da faculdade, com conhecimento novinho, sendo fomentado por vários professores que estão no mercado e que estão atualizados e oferecendo conhecimento de software moderno e atualizado. A gente vai lá, pega esses alunos, né? A gente vai lá, abre vaga para esses alunos e assim a gente leva para dentro do escritório novo conhecimento, né? Esse estagiário vai chegar lá meio tímido, mas daqui a pouco ele está trocando conhecimento com os outros estagiários, com os arquitetos que estão lá, ganhando conhecimento e trazendo conhecimento de software ou de conhecimentos modernos que está sendo desenvolvido, ou conhecido, ou estudado e tudo mais. Então, há uma dessa parceria funcionar. E a parceria está nisso, está em os estudantes, né, se formarem em capazes, em competentes, principalmente nesses softwares, e os escritórios trazerem eles para dentro do mercado. Eu garanto para vocês que bons estagiários não saem do escritório. Eu tenho muitos que já estavam no escritório, quase que trabalhando como arquitetos, de tanto conhecimento, de tanta experiência, né? Sempre em equipes. A gente tem equipes dentro do escritório de 6 e de 8 e tudo mais, então é uma equipe mesclada de arquiteto com estagiário, com homens, mulheres, né? Então a gente tem ali uma célula que a gente fala, né, bem variada, bem bacana de trabalho. E isso é um reflexo de todos os escritórios. Então, o que a gente mais quer são esses alunos cheios de autonomia, cheios de vontade,
cheio de dinamismo, para poder trazer para dentro do escritório essa energia, esse conhecimento, né? Eu cresci dessa maneira, fiz 2 ou 3 estágios fundamentais no meu conhecimento, né? Em que toda vez que entrei, tanto ganhei conhecimento, quanto levei conhecimento. Então, escutem que eu estou como dica. O quanto antes e o mais rápido possível que vocês aprendam as ferramentas de desenho, é melhor, é mais importante, porque é dessa forma que nós executamos arquitetura hoje em dia, né? Então, essas ferramentas de software, pessoal, estavam há 5 anos atrás, ou mais, quem sabe, no final do curso. Lá no final, quando você ia terminar o curso, alguém resolvia dar uma disciplina de AutoCAD. Atualmente, essas disciplinas estão cada vez mais no início do curso. E aqueles alunos que têm mais autonomia devem procurar se formar e trazer se formar nessa competência de desenho técnico de software, né? Não fiquem se preocupando em criticar as vagas, se preocupem em alcançar elas, em adquirir elas, em ser adequado para elas, porque é isso que vai efetivamente te lançar no mercado positivamente, né? Eu vou voltar aqui para o nosso compartilhamento. Eu vou terminar já já a nossa apresentação. Compartilhar. Vou aproveitar mais uma vez e vou fazer mais um print. Tá? Então, tá? Beleza. E aí, finalizando aí, né? A gente estava falando das certificações, né? E acabei falando um pouco mais aí, volto a dizer para vocês. Aqueles que se interessarem nessas certificações, me procurem, né? Isso mostra também, pessoal, uma coisa que eu falo muito para vocês, dessa grade livre, né, da Estácio. Você vê que essas matérias que fazem parte das certificações, por exemplo, vou pegar aqui uma outra, Patrimônio Histórico e Restauração. Elas são, nessa certificação de competência faz parte materiais e técnicas construtivas, que é uma matéria inicial, né? Mercado cultural, patrimônio histórico, patrimônio histórico e cultural brasileiro e técnicas retrospectivas. Essas matérias fazem parte, né, dos antigos períodos, né? Agora eu gosto de usar a palavra módulo, né? Fazem parte de módulos diferentes, né? Em momentos diferentes, grades diferentes, né? Então, isso mostra a flexibilidade da grade da Estácio, a possibilidade de puxar matérias em momentos diferentes, né? Mostra a interferência de cada matéria, né, no outro conteúdo da outra matéria, não necessariamente mais por período 1, ou período 4, ou 5º período, não, mas por competência, né? A gente vai perder essa mania de colocar no nosso currículo, no nosso portfólio, qual é o nosso período. Isso não é importante. O importante para um estudante de arquitetura é a competência dele. Então, se você tem como comprovar suas competências com as certificações, com um ou dois projetos que você disponibilize, né, junto ao seu portfólio, e no seu próprio portfólio, isso é que é importante, né? O quanto você pode agregar para aquele escritório ou para aquela instituição que está te contratando, né? Competência é muito importante no mercado de arquitetura. E aí, para finalizar, né, eu queria falar para vocês que muitos, né, vocês podem procurar muitos portfólios desse tipo no Pinterest, né? Então tá aí o site do Pinterest, vocês todos devem conhecer. Vai lá e bate,
né? Portfólio de arquitetura, pode tentar objetivar mais essa procura, mas, enfim, vocês vão encontrar muitos, né? Para que vocês possam usar como inspiração, ou como modelo, ou ver exatamente o que o pessoal está colocando, né? No mercado. Ali é legal porque também aparecem brasileiros, espanhóis, aparecem americanos, e aí você vai poder ver aí o que está rodando no mundo da arquitetura e o que você pode aproveitar de melhor ali dos exemplos que ali existem. Outra coisa legal, que eu estava falando do Canvas, né, que todo mundo aí já conhece, é que lá no Canvas você tem muitos templates prontos, né? Templates que você pode melhorar, que você pode trocar, que você pode alterar, né? Que você pode maximizar. Então, já tem algumas coisas que você pode usar como um template inicial, como uma fórmula inicial, e depois ir melhorando ele, deixando ele mais perto do seu perfil, né? De quem é você, né? E um outro site que eu uso muito, eventualmente, para poder buscar imagens, ícones, vetores, que é gratuito, é esse site aí do FreePic, né? O FreePic, você pode fazer uma conta lá, um cadastro, né? E ele tem uma quantidade infinita de produtos de graça. Lógico que eles têm aqueles prêmios, né, que eles tentam fazer você comprar e tal, mas você tem muito produto ali de graça, e lá no FreePic você vai encontrar ícones prontos, né, que vão te auxiliar, você vai encontrar imagens, você vai encontrar linhas do tempo, você vai encontrar, enfim, muitas coisas já pré-preparadas que você pode utilizar ou, né, conforme a sua necessidade. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso tema, né, de portfólio. Enquanto eu fui falando de portfólio aí, o pessoal que chegou um pouquinho mais tarde, eu fui falando também sobre ir aos escritórios, né, como se apresentar, como não se apresentar, né, e tal, sempre com esse portfólio na mão, né? É importante que nas entrevistas pessoais, nessas entrevistas que você faz, né, pessoalmente com os diretores ou com os donos, enfim, como representante daquela instituição, né, é importante que você sempre se mostre disponível, né? É mais importante escutar de você que você tem disponibilidade para aprender ProMob, porque você já conhece AutoCAD e que em uma semana você conseguir ter algum tipo de competência nesse software, né, do que dizer que você não sabe. Né? Você pode falar simplesmente, não sei ProMob. E aí, eventualmente, o cara fala, então, próximo, né? Ou você pode dizer para ele, olha, eu não sei ProMob, mas eu domino o AutoCAD e eu tenho um professor que já me disse que é muito parecido. Se você me der essa oportunidade, eu te garanto que em uma semana eu vou conseguir fazer projetos no ProMob, porque eles vou, né, me focar nisso, e você então vai mostrar uma certa autonomia, um certo poder de conhecimento, né, de ação, e isso é muito bom, isso é muito importante. Há uma raridade dessa disposição e dessa disponibilidade no mercado. Né? Às vezes a gente é um pouco tímido, fala menos mesmo, não tem problema, com o tempo a gente vai falando mais, mas se mostrar disponível, se mostrar interessado é muito importante, né? Numa entrevista de vaga. Logicamente, se vestir adequadamente, nem preciso falar que é importantíssimo, né? Você tem momentos para usar uma roupa de festa, assim como você tem momentos para usar uma roupa de calor, né? Ou de viagem. No âmbito profissional, no âmbito educacional, você usa uma roupa padrão, uma roupa adequada para aquele espaço, né? Então, quando a gente está na universidade, a gente já está se apresentando para ser profissional. Ali, na universidade, naqueles primeiros amigos que estão trabalhando com você, são muitas vezes as pessoas que vão te indicar, ou que vão saber que não podem te indicar, entende? É na faculdade que você faz o seu relacionamento, que os amigos do lado vão abrir possibilidades para estágio para você, né? Ou não.
Então, é ali que as pessoas começam a saber que você, eventualmente, não quis muita coisa com o curso e, eventualmente, vão evitar te lançar uma vaga ou te dar oportunidade, né, e tudo mais. Depois que vocês virarem profissionais, é ali também que muitas vezes você vai chamar pessoas para poder te dar uma ideia, para poder participar de um projeto. Eu, por exemplo, chamo muitos, né, para poder dar palestra na universidade e tudo mais. Então, esse relacional acadêmico é um relacional muito importante para o meio profissional, né? Você é uma pessoa que se sabe se relacionar bem com seus professores, é importantíssimo. Às vezes, é o professor que vai ser o seu primeiro dupla, é ele que eventualmente vai te indicar num estágio, é ele que eventualmente vai te dar um estágio. Então, é muito positivo que você possa se relacionar, né? O mundo da arquitetura é um mundo muito pequeno. Você vai numa vernissagem, você encontra os arquitetos, você vai num museu, você encontra a professora fulana, você vai numa exposição, você encontra de novo. Então, você vai numa universidade, são os mesmos professores, eventualmente, da outra universidade, né? Porque são poucos os profissionais que escolhem ser professor na área de arquitetura. Então, muitas vezes, você tem ali um time mais fechado ainda. Então, é super positivo que você tenha esse relacional, né? É super positivo que você possa estar sempre engajado, né? E adequado para uma entrevista, assim como o seu portfólio precisa estar adequado para a arquitetura, né? Então, o conteúdo de hoje era esse, pessoal. Eu super agradeço. Quero que vocês possam falar alguma coisa, se vocês tiverem dúvida, né? Para tirar dúvida, pode abrir o microfone aí e falar, se quiserem, né? Como eu disse para vocês, eu vou mandar para vocês o slide, né? E trabalhar com vocês no desenvolvimento do portfólio de vocês, para mim será um prazer toda vez que vocês né, estiverem desenvolvendo, me manda, a gente tira dúvida, a gente conversa, né? Eu tenho uma profunda habilidade aí nessa leitura de portfólios, vou poder, né, dar dicas para vocês de manipulação, de colocação de elementos melhores. Então, a gente não pode bobear e a gente pode estar desatualizado no mercado. No momento em que você chega com um portfólio de infográfico, o cara que pega isso e lê, ele já sabe que você é um aluno atualizado, um aluno contemporâneo, e daí já começa o seu gatilho para a conquista dessa vaga, entendeu? Então, é importante que vocês possam estar em contato comigo, aproveitem aí esse slide, deem uma lida com calma nele, né? E vamos juntos aí até o fim, tá bom, pessoal? Falem comigo, por hoje é só, daqui a pouco a gente tem atividade lá na Briled de Caxias. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde, professor. Obrigado, hein? Boa tarde, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, um abraço. Obrigada, professor. Valeu.